se dá certo agora. Bom, na aula anterior, danado. Agora foi, eu acho. Tá aparecendo para vocês aí? Ou não? Apareceu, depois ficou tudo preto, agora voltou. Agora sumiu, agora voltou, é. Fechar aqui as coisas para ver se dá certo. Aí, já sei. Cadê aqui? Vou apresentar aqui pelo meu celular. Bom, então a gente inicia aí, tá? A República Oligárquica, na verdade a gente já começou, cadê? A gente parou aqui, na organização constitucional, né? Então,
falamos aí do federalismo, tal, falamos do coronelismo, falamos do voto de cabresto, e aí a gente vai dar continuidade, né? Falamos daí, falando agora a nível nacional. E aí são as charges da época, e aí atentem, pessoal, porque eventualmente esse é um assunto que eles gostam muito de abordar charges, tá? Então, sobre essa relação com a política e tal, enfim. Então, atentem para isso. Aí ele está criticando o voto de cabresto, né? Então, o cara aí, o coronel levando o seu eleitor para votar em um cabresto ali. Ele está sendo controlado, está sendo levado a votar pelo coronel. Bom, então, a nível nacional, vai continuar um pouco dessa situação, tá? Nós tínhamos a nível municipal, nós tínhamos o coronelismo, que nós discutimos. A nível estadual, nós tínhamos a política dos governadores. E aí, como é que funcionava essa política dos governadores? Basicamente, pessoal, essa política era o seguinte: os coronéis, eles se uniam e, como eram eles que de fato detinham o voto, eles que elegiam, que escolhiam quem ia ser o governador. E aí esse governador, ele seria um intermediário entre as questões trazidas pelos coronéis, as demandas, os pedidos e o governo federal. Então, tipo, vamos pegar aqui o exemplo da Paraíba, ali em 1929, quem foi eleito presidente de estado, como que era a nomenclatura da época, foi João Pessoa. E João Pessoa só foi eleito por conta de Epitácio, por conta do seu tio, que botou um dedo, conversou com os coronéis e disse: ó, quem vai ser o próximo presidente de estado é o meu sobrinho, João Pessoa. E aí os coronéis, que eram aliados políticos de Epitácio Pessoa, falaram: não, sem problema. A gente se organiza aqui e todo mundo vota no seu sobrinho. Então era um esquema, né, meio que era feito, e acabava que, teoricamente, o governador ele serviria ali de representante desses coronéis. E aí é ele que vai intermediar, por exemplo, digamos aqui que um coronel quer na sua cidade um hospital, um outro quer uma escola, o outro quer um açude, o outro quer uma estrada. Então, quem vai tentar articular isso com o governo federal, o dinheiro para vir e tal, vai ser o governador, o presidente de estado. E lembrando que, à época, nós tínhamos uma política muito autônoma. Então, a política era extremamente autônoma no Brasil. Tá? Nós tínhamos um federalismo muito grande, então isso dava essa grande liberdade aí para os estados para esse tipo de definição. Então mandava o dinheiro e aí o governador é que ia atender essas demandas. E a nível nacional, nós tínhamos a política do café com leite, que isso aí vocês veem desde lá do ensino fundamental, que era alternância, o predomínio político entre Minas e São Paulo na presidência da República. E aí, pessoal, uma coisa que eu vou dizer é que, assim, eventualmente, tá, esses dois estados, eles entravam em acordo. Então, tipo, uma vez sou eu, outra vez é você. Mas nem sempre, tá? Às vezes eles discordavam. Então, do jeito que a gente estuda lá no ensino fundamental, parece que era uma coisa extremamente harmoniosa. Tipo, ó, é minha vez, a próxima é sua. Uma é minha, igual aquela conta lá de Luiz Gonzaga, um para eu, um para tu, um para eu. Não, não é bem assim que acontecia. Eles entravam em acordo, às vezes em divergência, tal. Isso era comum, mas predominantemente nós temos uma hegemonia política ali
durante a República Velha, a nível nacional, de São Paulo e de Minas Gerais na presidência da República. Tá? Isso aí é um fato. Aí a gente vai ter as exceções, como é o caso de Epitácio, e tem outros. Só 2 presidentes entre 1894 e 1930 não foram ou paulista ou mineiro. Então, assim, havia um predomínio muito grande, de fato, desses políticos aí. E, na verdade, se a gente fosse fazer uma real nomenclatura, seria a política do café com café. Porque, na verdade, Minas também era um outro grande polo produtor de café do Brasil. Mas, para ficar mais bonitinho, tá, os historiadores acabaram nomeando aí como política do café com leite. Tá? Então, não esqueçam disso aí, tá, pessoal? Isso é o básico do básico que vocês precisam saber sobre República Velha. Outro ponto, os partidos durante esse período eles eram regionais. Então, você não tem um partido republicano, que vai ser para o Brasil todinho. Você vai ter o Partido Republicano, que é de São Paulo, o Partido Republicano Mineiro, Partido Democrático Paulista, Partido Democrático Mineiro, Partido Republicano Paraibano e assim sucessivamente. E isso fazia com que esses partidos políticos não tivessem uma bandeira única. Então, acontecia corriqueiramente de, mesmo tendo o mesmo nome, Partido Republicano, mas às vezes defendiam ideias divergentes. Então, isso eventualmente também acontecia, tá? Ali durante a República Velha. E aí, ó, a gente tinha as fraudes e o controle eleitoral, as fraudes através das fraudes do bico de pena, o curral eleitoral, o voto de cabresto, que através do voto aberto e semissecreto fazia com que os coronéis controlassem uma grande parte, se não todo, o voto. E apenas aquelas elites, principalmente as agrárias, de fato, conseguiam participar do governo. Né? E grande parcela da população ela era marginalizada. Então, a gente percebe que, na verdade, até hoje, existe uma força muito grande dessa elite latifundiária tradicional no Brasil. Não é à toa que nós temos ainda lá no Congresso Nacional a bancada ruralista. Então, a bancada ruralista ainda é resquício desse período histórico aí do Brasil. Na verdade, desde que se arrasta desde o Império, né? Aquelas determinações em relação à política também fizeram com que grande parte da população fosse excluída, quando foram excluídos os analfabetos, as mulheres, os soldados, os membros de ordem religiosa, os mendigos. Então, isso aí fez com que 95% da população brasileira não tivesse acesso à cidadania, tá? Então, isso é só para a gente entender esse contexto aí político eleitoral. Vamos continuar agora falando da economia. Peraí. Pronto. Então, ó, a economia durante esse período, ela teve algumas ideias boas, né? Algumas não tão boas, mas é um período conturbado economicamente, por conta da dependência que o Brasil tinha extrema do café. Então, assim, uma coisa é você ter uma grande maioria da sua pauta de exportações focada na agricultura.
Então, até hoje, o Brasil ainda tem uma dependência muito grande do setor agroexportador. O agro é pop, né, como dizem. Então, ainda há uma dependência muito grande. Hoje, cerca de 40% que o Brasil exporta são commodities agrícolas. Então, ainda há essa força desses grupos aí muito forte. Mas não chegava, hoje não chega hoje é metade do que o Brasil já dependeu da agricultura. Então, o Brasil chegou a depender tanto do café que o café chegou a corresponder a cerca de 80, 85% de tudo que o Brasil exportava durante o Império. Então, vejam o quanto o Brasil era dependente do café. Era quase que exclusivamente o Brasil exportava café. Então, tinha outras coisas, mas era a principal pauta de exportação. Então, quando se proclama a República, Deodoro da Fonseca, diante daqueles princípios positivistas, de progresso, de desenvolvimento, de ordem, ele resolve ficar ladeado de grandes intelectuais e convida um dos maiores intelectuais brasileiros de todos os tempos, o Rui Barbosa, e convida ele para ser ministro da Fazenda. E ele veio com a ideia muito focada. Qual era o propósito de Rui Barbosa? Tentar quebrar um pouco daquela dependência da agroexportação. Então, o objetivo dele, ali, quando ele chega a ministro da Fazenda, era de promover um processo de industrialização do Brasil. Só que, como é que ele fez isso? Emitiu muito dinheiro, né? Então ele fez uma política emissionista, cuidado com esse nome, tá? Então ele emitiu muita moeda para tentar alavancar um crédito para o desenvolvimento da indústria nacional. Então vamos facilitar aqui o crédito, vamos facilitar aqui o setor industrial para ver se assim a economia para esse lado ela vai se desenvolver. Só o que vai acontecer? Brasileiro é sempre mala, né? O que é que ele faz? Os caras montavam projetos e tal, de indústrias e levavam para os bancos. Como à época a política do governo federal era de facilitação de empréstimos para indústrias, então os bancos estavam emprestando com a maior facilidade do mundo. Só que tinha muita gente que criava empresas fantasmas e pegava esse dinheiro e gastava. E aí vai gerar um grande problema. Porque inicialmente funcionou, mas só quando a galera viu que era muito fácil, acabou dando ruim. Por quê? Porque você vai ter muito dinheiro em circulação. Quando você tem muito dinheiro em circulação, você vai ter o quê? Inflação. Um ponto que a gente tem sempre que lembrar, pessoal, é que dinheiro ele é um produto. Então, do mesmo jeito que qualquer produto, se você tem uma grande oferta no mercado, o que é que vai fazer com o preço? Ele vai diminuir. Então, é isso que acontece. Então, com essa grande quantidade de empréstimo, muito dinheiro rolando no país, fez com que a moeda ficasse cada vez mais desvalorizada e gerasse uma inflação, que é justamente o medo que o governo tem atualmente, né? É de que haja um processo inflacionário, já que tem entrado muito dinheiro no mercado, né? Mas isso aí é algo que só o tempo vai dizer. Então, daqui a um ano é que a gente vai ver o resultado
dessa crise política, econômica que nós estamos vivendo nesse momento. Só ano que vem que a gente vai ver os resultados, né? Mas, enfim. E aí os caras eram tão malas que, além de ganhar, de pegar o dinheiro das... Peraí, 2 segundos. Dos empréstimos, eles ainda pegavam e lançavam no mercado de ações as ações de uma empresa que não existia. Então, tipo, o cara ganhava, entre aspas, 2 vezes. Ele ganhava com o empréstimo e depois ele ganhava quando conseguia arrecadar dinheiro no mercado de ações. Então, os caras eram muito malas ali nesse período. E isso acabou gerando uma grave crise econômica que só foi superada com o governo contrair empréstimos para poder dar um lastro àquele dinheiro que estava aí, mas a gente vai falar do funding loan um pouquinho mais à frente. Outro problema econômico enfrentado pelo Brasil nesse período foi a crise do café. Então, desde a década de 1880, desde o finalzinho do século XIX, o café, que era, como eu disse para vocês, o grande produto de exportação do Brasil, ele vinha enfrentando dificuldades. Por quê? Porque cada vez mais o Brasil produzia, principalmente depois que vieram os imigrantes e tal, a modernização dos cafezais lá em São Paulo se expandiu tanto que o mercado não absorvia tamanha quantidade de café produzido pelo Brasil. E aí, mais uma vez, retomando o que a gente tinha dito anteriormente, é um produto. E aí, o que é que acontece quando a gente tem muita oferta de um produto no mercado? Ele vai se desvalorizar. Então, o café, ele vai acabar se desvalorizando, perdendo espaço e tal. E nesse processo de desvalorização, os cafeicultores, que, como a gente viu na política, era quem estava no poder, chega para o presidente e diz: meu irmão, a gente tem que resolver essa bronca aí. Como é que a gente pode solucionar essa situação? E aí, diante disso, vem o convênio de Taubaté, firmado entre os agricultores de café e o governo federal em 1906. E aí, isso aí é o que alguns historiadores chamam de socialização de perdas. É assim, para os pobrezinhos ali dos cafeicultores paulistas, pobrezinhos, não ficarem no prejuízo, o governo federal vai arcar com os seus prejuízos. Como é que ele faria isso? Primeiro, tentou estabilizar o preço do café. Foi estabelecido, foi fixado um preço mínimo do café. Então, digamos que o preço mínimo da saca de café fosse R$ 30 no mercado. Se batesse 29, aí o que é que o governo faria? O governo comprava diretamente dos produtores. Por quê? Porque aí ele tirava esse café do mercado. Né? Então ele comprava direto do produtor e tirava do mercado. O que é que o governo fazia com esse café? Jogava no mar, queimava, enfim. Né? Mas tirava ele do mercado. Então é estabelecimento de um preço mínimo e compra do excedente de café para que ele não entrasse para comercialização. Foi estipulado um imposto altíssimo para novas lavouras de café, que economicamente ficaria inviável. Então, o imposto era tão alto, que não compensava aumentar as lavouras de café. E foi pedido, né, que o governo também mantivesse uma política cambial favorável ao café. E como seria isso? Tipo, vamos pegar o câmbio
as taxas de câmbio que nós temos hoje. Diante das taxas de câmbio que nós temos hoje, essas taxas, elas são boas ou são ruins? O que é que vocês me dizem? Dólar a 5,40, euro a 6,80. Isso é bom ou é ruim? Vamos, povo. O já disse que não é muito bom. Realmente, assim, se a gente for pegar para as empresas que trabalham com importação, para as empresas que trabalham com insumos do exterior, é horrível. Por quê? Porque o preço dos produtos vai ficar muito elevado, né? Então, assim, mas para quem está exportando, é bom. Por quê? Porque o produto do Brasil se torna mais barato, consequentemente, se torna mais competitivo. Porque, tipo, antes, vamos botar, sei lá, 6 anos atrás, $1 valia R$ 2,50. E aí vamos arredondar para 5 hoje, tá? Eu não sou muito bom de conta, não. Então, hoje vamos dizer que vale R$ 5. Então, antes, digamos que eu comprasse um objeto a $1, que valia R$ 2,50. Hoje, com esse mesmo dólar, se esse produto continuar valendo a dinheiro nacional R$ 2,50, eu vou conseguir comprar não um produto, mas eu vou conseguir comprar dois. Então, o produto nacional, para quem está comprando de fora, é muito mais barato. É aquela mesma lógica que nós utilizamos quando vamos comprar do Ali. Por que as coisas no Ali elas são tão baratas? Além do trabalho escravo, tal, da falta de patentes, tal, de tudo isso que a gente sabe que tem, mas tem uma questão cambial muito forte. A China, propositalmente, desvaloriza sua moeda para poder exportar mais. Então, ele sempre mantém a moeda mais ou menos desvalorizada para que compense para os países, para as pessoas comprarem produtos na China. Né? Então, isso é uma artimanha ali que eles utilizam, tá bom? Então, o câmbio controlado aí pelo governo seria algo positivo desse ponto. Então, eles tentavam equilibrar ali. O fundo em Loa foi justamente a tentativa de recuperação da economia brasileira pós o fracasso da política de Rui Barbosa. Então, o Brasil estava quebrado economicamente e tal. E aí, para tentar resolver a situação, o governo foi pedir empréstimo no exterior. Foi pedir empréstimo aos ingleses. Os ingleses oferecem, né, o crédito, oferecem o dinheiro, mas querem uma contrapartida, que era, caso o Brasil não pagasse as dívidas, esses credores ingleses, eles ficariam controlando a alfândega do Rio de Janeiro. Tá? Esses empréstimos foram feitos ali em 1898 e, de fato, o Brasil só começaria a pagar as parcelas da dívida a partir de 1910. Até lá ele só pagava juros, não pagava a dívida, que era para dar um tempo para a economia se organizar para começarem a pagar as dívidas. E se organiza razoavelmente, né? Mas não tivemos ali uma intervenção no Brasil pelos ingleses, não, tá? Mas existia esse empréstimo a longo prazo, digamos aí. Então, o objetivo era tentar equilibrar a balança comercial, tentar manter essa dívida externa mais ou menos controlada e, né,
deu essa garantia que era a alfândega do Rio de Janeiro. Isso a gente não vê mais hoje, pessoal. Mas, tipo, na década de 90, se depois vocês tiverem curiosidade e tal de, de ver um pouco disso, até antes do real, o tempo, na verdade, até o iníciozinho do real, a gente ainda via muito isso, até 97. O tempo todo, quase que mensalmente, o Brasil pedia empréstimos ao FMI. Então, tipo, pronto. Com a situação econômica que a gente está hoje, com déficit bilionário e tal, o governo ia lá e chegava o FMI, ó, desenrola aí tantos milhões, desenrola aí tantos milhões, tal. Né? E acabava que essa dívida ia só arrolando, né, e crescendo, infelizmente. E falando um pouco desse processo da industrialização, até o início do século XX, até 1910, o número de indústrias no Brasil era muito pequeno. A gente tinha pequenos polos em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Não é que não existiam outros lugares, mas esses eram os principais polos. Com pequenas áreas, poucos operários, e que tinham foco, obviamente, ali mais para o mercado local. Tá? Aquele contexto ali do sudeste do Brasil é que vai motivar um pouco dessa desenvolvimento da industrialização. Por quê? Por conta da crise do café. E vamos lembrar que, assim, diferente do que acontecia no Rio, mas que conseguiram fazer grandes fortunas lá, em São Paulo, os caras já diversificavam um pouco a economia. Então gradualmente, eles vão construindo cada vez mais fábricas no Brasil, indústrias, que vão se consolidar ali no início de 1910, 20, né? E de fato vai ganhar uma política pública com Vargas nos anos 30. Aqui é um mapinha para a gente ver a produção cafeeira e o desenvolvimento da indústria no Brasil. Então, ó, ali milhões de sacas de café, né? Então tem essa oscilação aí, 1915 é o ano segundo ano da Primeira Guerra Mundial, então naturalmente tem uma queda considerável, mas os anos 1920, aquele ano, os anos de euforia, que aí vocês, não sei se já viram, né, mas ou vão ver com Oswaldo e tal, que vai culminar com a crise de 29, enfim. Então, é dentro desse contexto aí dessa grande euforia. Mas o que é importante a gente olhar desses gráficos é o crescimento da indústria. Então, ó, o Distrito Federal, que à época era Rio de Janeiro, sai de 1907 de 662 para 1929 ali, ó, 1937. E o grande salto é São Paulo, ó, de 326 para 6.900. O número de operários de 3.400 para 93.000 e São Paulo de 24.000 para 148.000. Tá? Então, para a gente perceber aí esse salto que existe na economia. Então, ó, deixa eu só parar aqui rapidinho. É o seguinte, pessoal. Esse assunto de República Velha, o próximo assunto que é Vargas, são assuntos muito importantes no Enem, certo? E assim, eu não queria passar de qualquer jeito para vocês, eu quero passar com calma e tal. E aí eu conversei com Mary e conversei com Cristóvão para dar aulas extras a vocês, tá? Então, acho que essa semana e a próxima a gente vai ter aula extra. Na terça-feira, vocês só tem 3 aulas, não é isso? Pessoal, confirmo. Assim, sim. Pronto, obrigado, Ruth. Então, ó, amanhã, às 11 horas,
nós vamos continuar esse assunto, tá? Então, creio que amanhã a gente ainda não termina essa primeira parte de República Velha, que eu divido em duas partes, que é esse início e depois o declínio. Então, talvez na próxima segunda a gente consiga concluir, para na próxima terça a gente começar o declínio. Então, assim, durante aí, acho que umas 2 ou 3 semanas a gente vai precisar dessas aulas na terça, tá bom? Então, aguardo vocês amanhã às 11 horas. Então, um abraço, pessoal.